E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que fiquei muito tocado, meditei bastante, tentei fugir para algum lado para ministrar a palavra hoje, mas Deus colocou isso no meu coração e como que se Deus dissesse assim para mim, chegou a hora de separar discípulos de multidão. E é interessante, essa mensagem sobre discipulado, estava comentando com o presbítero Alex, nós temos, 28, presbítero? 28 ministrações que fala de discipulado, Sermão do Monte, que tem lá no YouTube, no nosso canal. E pouco acessada. Falei para o presbítero que, às vezes, as pessoas, foi na época da pandemia que nós gravamos, né? Tinha um pessoal que vinha aqui comigo, nós gravamos as ministrações, e são ministrações muito boas que falam sobre discipulado. Teve poucos acessos, muitas pessoas não ouviram essa mensagem. E às vezes não entende muito bem sobre esse tema, a seriedade do que é ser um discípulo de Cristo. E eu falei assim, Senhor, é tão linda, fiquei com vontade de pregar tudo de novo. E a hora que eu pregue vai ser diferente, hein? Falando sobre o que é o discipulado, falando o que é ser seguidor de Cristo. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque quando nós lemos lá em Atos capítulo 10, versículo 26, 11, versículo 26, onde eles vão em missões, e lá em Antioquia, eles são chamados pela primeira vez de cristãos, existe alguns lados desse ser chamado de cristão. Porque hoje, falar sobre Cristo, falar que você é cristão, quando a gente fala, por exemplo, faz um levantamento estatístico do Brasil, por exemplo, falando a nível mundial, mas falando do Brasil, faz um levantamento de porcentagem de cristãos. É mais da metade, parece que é 79%, alguma coisa assim, é mais da metade. Quase 100% do Brasil é um país cristão. Então, falar também ser cristão não é errado, né? Ser o evangélico, que crê no evangelho também não é errado. E falar que acredita em Cristo, um montão de gente diz que acredita em Cristo. Mas agora, ser discípulo de Cristo, ser um seguidor de Cristo, uma pessoa que decidiu seguir a Cristo, trazendo uma linguagem assim, aí já fica mais complicado. Aí talvez essa porcentagem, que é mais da metade, caia pela metade. De realmente pessoas que decidiram ser discípulos de Cristo. Às vezes as pessoas entendem, sou cristão, estou na igreja. Mas não é o discípulo de Cristo. E é interessante que a palavra que Deus me deu para compartilhar, todos nós refletimos um pouquinho nessa palavra, de maneira alguma, já preste atenção no que eu vou dizer, de maneira alguma eu estou aqui para ser o cirurgião, para dizer assim, olha, você é ou você não é discípulo de Cristo, porque não é o homem que vai definir isso. Quem define isso é Jesus, é você e Deus. Às vezes, você pode ter perdido a consciência, e você vai recobrar a consciência do que é ser um seguidor de Cristo. Amém? Porque a gente entende, ser seguidor de Cristo é ser um discípulo. Amém? E ser um discípulo é ser um cristão, ser um imitador de Cristo. E nós vamos trabalhar um pouquinho essa mensagem hoje, a nível de trazer de multidão para discípulos, para seguidores de Cristo. Amém? Então, aí com a sua Bíblia aberta, já que nós falamos de Atos, são 3 passagens principais e que falam dos discípulos como cristãos, né? Uma delas é essa de Atos que nós já lemos. A outra é Atos 26, 28, quando Paulo está diante do rei Agripa, e ele não fala do cristianismo com essa maneira de ver Cristo neles. Mas muitas vezes falar de Cristo naquela época é falar daquele que foi crucificado. E para uma pessoa crucificada, ele é um malfeitor, ele é um bandido, é um povo que sofre. Então não é coisa legal você ser comparado a Cristo. Amém? Está dando para entender?
Então, teologicamente, você vê que as pessoas não estão falando, você somente, existe esse lado, mas pessoas estão dizendo, você está seguindo a Cristo, tipo, que vergonha. Às vezes as pessoas olhando lá no Sinédrio, os fariseus, quando você vê, por exemplo, o Nicodemos que se encontra com Jesus na madrugada, na calada da noite, por quê? Porque ele não quer ser visto com Jesus. Então ele tem um encontro furtivo com Jesus, porque se os fariseus vê ele conversando com Jesus e chamando Jesus de mestre, que é rabi, chamando ele de mestre, vai falar assim, ô Nicodemos, agora você está seguindo ele? Que vergonha, hein? Você baixou o nível. Você está seguindo esse cara que anda com a multidão aí, essa multidão nem faz parte do nosso povo aqui, eles são pessoas que nem sabem o que fazem da vida deles, né? Como eles seguem qualquer um, estão seguindo Jesus, agora você é um cara tão culto, eu não acredito que você vai seguir esse homem Jesus aí. Então ele se encontrou furtivamente, embora nós vemos na palavra que lá na frente ele vai entender o propósito de Cristo, quem é Cristo, ele vai nascer de novo, né? Mas é interessante que quando nós olhamos para essa passagem de João 6, Jesus parece que ele vai passando uma peneira. Ele vai passando essa peneira aí para falar sobre discípulos e sobre multidão. E Jesus não está atrás de multidão. Às vezes nós, como pessoas, estamos atrás de multidão. Estamos atrás de muitos seguidores no Instagram, estamos atrás de muitos seguidores no Face, no TikTok, sei lá, no que a gente quer que as pessoas nos sigam, né? Para a gente poder dizer assim, nossa, tem 1 milhão de seguidores. É bastante seguidores, sim ou não? Às vezes você posta alguma coisa, nossa, 30 pessoas curtiram. Aí você fala, nossa, que legal. Aí outro fala assim, 1 milhão de pessoas curtiram. Então você fala, puxa vida, né? E uma das coisas, que até tem uma colega, que ela é psicanalista, e ela falou que uma das coisas que mais ela tem de pessoas passando por esse problema, entrando em depressão, se sentindo muito incapaz, é que ela se mede muito nas outras pessoas e nos likes que as pessoas têm. E isso tem trazido depressão para muita gente. Então, quando ela, muitas vezes ela pega vários casos para conversar, você vê pessoas tristes, em depressão, porque não teve tantos likes, não teve tantas curtidas, se esforçou para fazer um vídeo, ninguém acompanhou, ninguém curtiu, dá aquela frustração e a pessoa fica até com raiva. Parece esquisito para a gente, mas é uma realidade, né? É uma realidade. Aqui Jesus, se ele fosse olhar por esse lado de likes, de multidão seguindo ele não fazia o que ele fez. E hoje eu quero compartilhar com vocês dessa palavra a partir do versículo de número 22. João capítulo 6, versículo de número 22. O apóstolo Pedro, lá na frente também, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, ele fala sobre cristãos também, são 3 passagens que citam a palavra cristão. No mais, é discípulos, seguidores de Cristo, seguidores do caminho, né? E eu quero hoje trabalhar como seguidores de Cristo. Amém? Esse espaço que Deus colocou no meu coração para a gente abrir essas ministrações que nós estamos fazendo de cristianismo com propósito de terça-feira, eu pelo menos me alegro muito em tudo aquilo que eu tenho meditado na palavra de Deus e eu creio que é alinhador, traz clareza à nossa mente para entender o que nós somos como seguidores de Cristo, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Vitor ministrou esse sábado. No domingo eu ouvi a ministração também, falando sobre identidade, falando sobre o que é a batalha espiritual. E a igreja precisa estar consciente disso, que aqui é o quartel-general, é o lugar onde nós aprendemos da palavra, é o lugar onde nós nos engajamos em uma batalha espiritual, que acontece para que nós não venhamos assumir quem nós somos, a identidade. Amém? E é interessante o que é essa identidade. Nós vamos falar sobre ela nesse momento. Olha, o discípulo é uma pessoa que decide seguir os passos de alguém. E esse alguém é o alvo a ser perseguido para ser igual ou semelhante. Copiar, seguir os exemplos, ser imitador. É você colocar aquela pessoa como seu referencial. A gente vê muito naqueles filminhos do chinesinho, né? De Kung Fu. Já viu esse filme de Kung Fu? Alguém já assistiu esses filmes de Kung Fu?
Está lá o mestre, aí encontra o outro mestre, o mestre respeita o outro, aí chegam os discípulos do mestre, aí se ele não se comportou direito, aí o mestre briga com ele, isso não foi o que eu te ensinei. Aí pergunta, de que escola você é? Aí ele fala, sou da escola do mestre Xing Ling Ding Ling Bing. Aí o outro fala, não, eu sou da escola do mestre Huan Shan Xuan. E aí, não, dessa escola, esse mestre sabe muito sobre isso. Aí o outro, não, esse mestre sabe muito sobre isso. Aí o outro diz, não, meu mestre é bom porque meu mestre é do Tai Chi. Aí o outro fala, não, o meu Kung Fu é garra de águia. E não sei o que, aquele negócio todo é meu mestre, cada um defende o seu mestre. Mais ou menos dentro desse contexto, é o que acontece lá. Existem os mestres para o fariseu, os mestres da lei. Não, eu vou seguir esse, eles têm as leis dele. E Jesus pega e sai desse palco e diz assim, vem comigo. Vocês que querem um mestre, eu sou mestre. Vocês querem ser os meus discípulos? E é interessante essas ministrações que estão gravadas lá no YouTube. E eu fui saudosista hoje. Eu coloquei, enquanto estava dirigindo, eu coloquei algumas para me ouvir, ouvi duas. E aí eu até postei no grupo de membros, saudade de tudo aquilo que Deus nos deu através dessas ministrações. Porque estamos decidindo ser discípulos de Cristo. E me deu vontade de pregar toda terça-feira, abrir um parênteses assim, né? E pregar toda terça-feira sobre o que é ser um seguidor de Cristo. Porque não é de qualquer jeito. Porque nesses filminhos do chinesinho também, eles não aceitam qualquer um como discípulo, não é assim, Horto? Não é qualquer um. Não é aquele mulambo que não segue regra nenhuma, não tem disciplina, não aceita como discípulo, né? Nós temos, por exemplo, lá no jiu-jitsu, mesmo aqui feito na igreja, a gente procura o tatame, a gente passa o álcool, não é? Não pode ficar andando com chinelo, nem com tênis, nada em cima do tatame, respeitar o tatame, colocar uma roupa arrumadinha, porque é disciplina. Não vai vir mulambo, não vai vir bagunçado no negócio, né? Então a mesma coisa, não vou aceitar qualquer um. E Jesus também, ele chama todos, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas nós precisamos nos portar como escolhidos para o chamado que nós recebemos. Amém? Ou seja, entender. Como Paulo, por exemplo, ele vai ministrar a igreja e ele fala para o pessoal, fala assim, ó gente, vocês são cristãos, vocês são seguidores de Cristo, nós somos da igreja de Cristo, mas nós somos como soldados dentro de uma batalha. E você não vê o soldado mal arrumado. Ele está bem arrumado, ele está com o seu coturno amarrado, porque quem deseja lutar a batalha espiritual não se embaraça com as coisas dessa vida. Está focado naquilo que está fazendo. E é isso que nós vemos muitas vezes, que as pessoas estão dizendo que estão numa batalha, as pessoas estão dizendo que estão seguindo a Cristo, mas perderam o seu foco de quem está seguindo. E aí vem aquela pessoa que não tem nada a ver, né? E diz que está seguindo a Cristo. E isso é muito sério. Aquele chinesinho que está lá com seus discípulos, e aí chega um cara que está totalmente diferente dos seus outros discípulos. Fala, mano, antes que o mestre te pegue, vai colocar a roupa, amarra essa faixa, né? Coloca a roupa do jeito que tem que ser antes que o mestre te pegue. Porque se o mestre te pegar, ele te destitui. Não é assim, esses filmes, assim? Porque todos ficam aquele padrãozinho, tudo bonitinho. Jesus também tem essa ideia. Não é de qualquer jeito. Diga assim comigo, ser discípulo de Cristo não é de qualquer jeito. Tem características. Às vezes, quando eu fico meditando nisso, Cida, eu fico pensando assim com Deus, como é que é, né? Então, tipo assim, eu fico pensando na palavra, como que eu posso pregar ela, Fátima. E aí eu falei assim, Jesus olhar assim para nós, e um discípulo dá um toque para o outro, fala assim, ó, o mestre não gosta disso daí não, Fátima. O mestre não aprova isso daí não. Arruma aí, ó. Amarra essa bota aí. Ó, corta esse cabelo baixinho assim, ó. Não pode, no exército não é assim, cabeludo não. Não se porta direitinho, condizente àquele que é o nosso general. Ele tem regras, então a gente precisa copiar isso.
Isso é ser imitador. Não sei se... Você já pensou em imitar alguém? Já teve alguém... De verdade, gente, não estou dizendo se é pecado ou não é pecado, mas já olhou alguém famoso e você quis imitar essa pessoa? Tem alguém? De verdade, tem alguém? Vocês nunca olharam para ninguém e falaram assim, aquele grupo ali, eu queria dançar igual eles, cantar igual ela, se vestir igual ela ou igual eles. Vocês nunca tiveram isso daí, não? Imitar alguém, né? Nós somos influenciáveis, a gente vê as coisas na televisão, você vê uma criança, ela quer aquele tênisinho lá que brilha, não é? Alguém estava usando. É aquela criança que imita as crianças do orfanato das Chiquititas. Não tem isso daí, gente? Esse pessoal que se veste que nem anime, você trabalha com isso, ó. Não tem um povo que tipo se veste como Harry Potter? Não é? Outro, sei lá, cada coisa, o pessoal, né? E é caro esses negócios, né, Horto? O pessoal que tem os seus referenciais, eles estão imitando alguém. Lá em Guarulhos, no centro, tem uma lojinha que tem lá aquela saia de prega, com aquelas peruquinhas pretas, com uns orelhinhos assim, esses negócios aí imita. E tem gente que fala assim, é coisa de criança. Não é coisa de criança, tem adulto. Às vezes você olha aqueles bonequinhos assim, que você fala, só que bonitinho, aquele bonequinho do Homem de Ferro, aquele bonequinho disso, daquilo, aquela camisa da Mulher Maravilha, e dita moda, aí as pessoas vão imitando. Existe encontro geek, é isso, né? Anime Friends, é isso. Pessoas que estão imitando. Não é interessante isso? E nós, como cristãos, imitadores de Cristo, nós não temos uma roupa que tipo é igual a de Jesus. Deixar a barba crescer igual a Jesus, cabeludo igual a Jesus. Como é que Jesus andava? Alguém sabe? Não sei. Como que Jesus era mesmo? Não sei. Então nós não temos como imitar Jesus na sua roupa. Não temos como imitar Jesus na cor da pele, na cor dos olhos, o estilo do cabelo que a gente usa. Não tem esse negócio. Pessoas tentam, arqueologicamente, historicamente, fazer os filmes e a gente acha que é aquilo ali. Mas, possivelmente, Jesus não é o branquinho de olhos azuis. Isso daí é algo europeu que venderam, né? E colou o pessoal a ver a Jesus com aqueles olhos azuis, brancos. Fisicamente não seria isso. Então nós não temos uma roupa que caracteriza que você imitou Jesus, né? Não tem. Hoje, por exemplo, pessoas usam kippah, pessoas usam o talit, né? E falam, não, judeu. Mas nem sempre também é judeu, porque hoje o pessoal não é judeu, mas copia o que o judeu faz. Enfim, será que é judeu? Deixou crescer o cabelinho aqui, colocou um kippah, colocou ali a roupinha e virou judeu. Pronto, estereótipo de judeu. Mas e qual é o estereótipo de Cristo? Não tem. Mas como nós conheceremos Cristo? Através de quem Ele é, caráter dele, ações dele, não roupas. Então a religião ensina roupas e Jesus ensina caráter. É diferente. A religião muda exterior e faz você ficar bonitinho com a roupinha de ceia. A roupinha de ceia, domingo, provavelmente eu venho de terno, roupinha de ceia, né? Hoje eu não estou de roupinha de ceia, hoje eu estou normal, estou a paisana, né? Não sei qual é a mente que as pessoas têm do que é ser cristão. Já me perguntaram, eu pensei que pastor andava com a Bíblia debaixo do braço de terno e falando um monte de coisa aí para todo mundo. Você não é pastor, não. Não, eu não sou, né? Então são estereótipos, mas o que é realmente nós temos a mente de ser seguidores de Cristo. Amém? Imitá-lo. Mas se eu não tenho como imitar na roupa, no estilo do cabelo, se entregar uma palavra assim, o Senhor esteja convosco, com o dedo aberto assim, para imitar Jesus. Eu não sei se abriu o dedo assim, né? Então o pessoal tem esse negócio, ele está assim, ó, quem na foto na igreja católica tem o Sagrado Coração de Jesus, ele está assim, ó. Sei se está assim, é uma visão que as pessoas tiveram e colocaram lá, então não tem como imitá-lo. Mas Jesus, ele deu algumas dicas. Amém? Quem está comigo pode dar uma glória a Deus? Olha só, vamos ler o texto
Ele é um pouquinho longo, mas vai valer a pena a gente ler, tá bom? Diz assim, ó, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tornaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então é interessante que no texto aqui, ele tinha acabado de sair desse milagre que a gente ministrou da oferta. E Jesus não foi com os discípulos dele. Jesus falou assim, ó, vocês vão na frente, daqui a pouco eu me encontro com vocês. E aí Jesus, ele vem e se apresenta para eles depois que eles tinham saído e no meio daquele mar, eles vivem um milagre. Jesus chega ali sem barco nenhum, até o barco que eles estavam, eles ficam meio assustados e eles estão vivendo de um milagre. Está aqui no versículo 16 até o versículo de número 21. Jesus vem andando sobre as águas e entra no barco e eles ficam meio assustados, porque em alto mar, alguém andando sobre as águas, um fantasma, né? É algo sobrenatural, ninguém viu isso. Primeira vez que está acontecendo isso, Jesus entra no barco com eles e eles já estão em outro lado. O pessoal que comeu o pão, que viu o milagre, experimentou esse milagre dos pães e dos peixes, vão atrás de Jesus, não consegue encontrar. Em vez deles desistir, sai desesperado atrás de Jesus, até que encontra ele e os seus discípulos. Versículo de número 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Veja que interessante, Jesus repreende eles e diz o seguinte, vocês não entenderam o sinal, vocês entenderam o milagre, mas todo milagre, existe uma diferença que tem coisas que Jesus faz que ele quer mostrar sinais de quem ele é. Você vai ver mais à frente que nós vamos ler que as pessoas vão perguntar assim, mas que sinal o Senhor faz para a gente acreditar em você? E Jesus acabou de dizer que ele fez um sinal, mas eles não entenderam o sinal que Jesus fez. Eles só entenderam um milagre. Amém? Existem milagres que não são sinais, mas todo sinal é um milagre e mostra algo. Jesus está querendo revelar algo para nós. Amém? Diz assim, ó, trabalhai, ou seja, sigam, se esforcem, me sigam, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado, ou seja, no próprio Jesus. Então lhes disseram, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? O que você pode fazer para convencer a gente que você é esse cara que está dizendo que é? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Ou seja, eles tinham acabado de comer o pão. E eles falaram assim, mostra-nos um sinal. O pão já deveria ter sido um sinal para eles, mas eles não entenderam. Olha só o que vai acontecer na conversa. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque não foi Moisés. Quem deu o pão para o povo? Foi Deus. Moisés não fez milagre. Ele foi um canal de Deus, mas não é ele que fez pão. Quem enviou o maná do céu foi o próprio Deus. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim,
E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Olha, interessante isso. E sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus está fazendo a vontade dele mesmo ou ele está fazendo a vontade do Pai? Jesus é discípulo de quem? De Deus. Quando nós falamos do Evangelho de Deus, que Jesus vem pregando, Jesus é a boa notícia, mas Deus é o maior evangelista de todo o tempo, porque a primeira pessoa a ser evangelizada foi o próprio Adão. Nossa, apóstolo, como que o Evangelho estava lá? Evangelho não é boa nova? Amém? Qual foi a notícia que Deus deu para Adão e para Eva quando eles pecaram? Há uma oportunidade para vocês. Eu tenho um plano de salvação. Eu vou traçar esse plano para que vocês retornem para cá. Ele sacrificou um animal, representa a Cristo, e deu notícia para eles. Vocês vão embora, mas eu vou fazer um plano para que vocês voltem, vocês e a descendência de vocês. Esse plano é o próprio Jesus Cristo. Amém? Ele deu a notícia, ele poderia ter matado o Adão, mas ele deu uma boa notícia. Sim ou não? É o Evangelho, uma boa notícia. E o Evangelho de Deus está passando desde o Antigo Testamento, até se cumprir na própria pessoa de Jesus Cristo, que é o Evangelho escancarado. Amém? Estão comigo, gente? Amém? Olha só, vou continuar a ler aqui. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, isso aí não é Jesus? O filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmurem entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu igualmente, eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Isso cabe muito bem para a ceia. Eu falei, Senhor, eu vou pregar de novo domingo essa parte aqui. Porque é isso que é a ceia. É nós termos comunhão com Cristo. Nós padecermos com Cristo, sermos perdoados no sangue de Cristo, ressuscitarmos com Cristo e sermos justificados diante de Deus. Quando nós estudamos Romanos, falamos muito sobre isso. Quando nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo espiritualmente e nós somos feitos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus, você entende dessa maneira? Por isso nós celebramos a ceia. Só que é interessante que não há uma desconexão. Pelo contrário, é uma conexão. Você e Cristo se tornam um, indivisível. Você está em Cristo, Cristo está em você e vocês são um. Amém? Olha o que Jesus está dizendo. Vocês participam do meu sangue,
vocês participam da minha carne, nós temos comunhão, eu e o Pai vamos vir morar dentro de vocês, porque o Espírito Santo vai vir para dentro de vocês, e agora vocês vão ser santos, vocês vão dar fruto do Espírito, porque sem mim vocês não podem fazer nada, mas com a minha ação, a ação do Espírito Santo em vocês, vocês vão ser perfeitos. Amém? Aí o pessoal falou assim, morrer, sacrificar, está com você na sua dor, está com você na sua luta, está com você na sua dificuldade, esse negócio aí não é para nós não. Não dá para ficar só na parte dos milagres, só na parte dos pães. Não. Para ser meu discípulo tem que ter parte do meu sofrimento. Tem que ter parte da minha ressurreição para ser um comigo. Amém? Versículo 60. A igreja estava cheia. Lotada. De repente, quando Jesus começou a falar, se eu sofrer, vocês sofrem. Se eu reinar, vocês reinam. Se eu morrer, vocês morrem. Essa conta não é boa, não. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos tomaram consciência do que é ser discípulo e falaram assim, para mim dá não. Estou fora, vou embora. Tendo ouvido tais palavras, disseram, este discurso é duro demais. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Vocês estão escandalizados com isso? E se vocês vissem o dia da minha ressurreição? Aí vocês ficavam pirados de vez. Se vocês soubessem o que é a cruz, se vocês soubessem o que é morrer e ressuscitar, estar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e ver anjos subindo e descendo, vocês iam ficar mais em choque ainda, é que vocês não aguentavam. Jesus vai dizer para eles, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, ou seja, ressuscitar? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12. Tinha mais de 70 lá, agora só tem 12 perto dele. E ele diz assim para os 12, vocês querem ir embora? É que muitos de vocês têm já um lado que não é do pastor, administrador geral da igreja. Você imagina estar com a igreja cheia. Aí você vê ela esvaziar para 70. E dos 70 você pergunta assim, vocês querem ir embora? Vai. Aí o pessoal vai embora. E fica 12. Aí dos 12 você pergunta, você quer ir embora ainda? Tem que ter muita coragem na liderança, sim ou não? Você ficar com 12 só? De uma multidão? Você vai ficar com 12 pessoas dentro de um ministério? Jesus poderia abaixar a régua para ter mais gente, sim ou não? Às vezes nós somos tendenciosos a baixar a régua e dizer, não, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer um aí, ó, é só para limpar a igreja aí, um diácono, é só para ensaiar de 15 em 15 dias aí, gente, por favor, a gente não vai fazer muita reunião não, é um ensaio do louvor de 15 em 15, ó, é uma vez só por mês que a gente vai limpar a igreja aí, ó, não é muita coisa que a gente vai fazer não, é só isso daí. Nossa, mas é muito, não é muito não? Aí você fala assim, meu Deus do céu, às vezes tem situações, ministérios de louvor que tem que sair praticamente todo dia, todo final de semana. Sim ou não? Assim, não tem ministério de louvor assim? Tem trabalho na igreja, o diaconato, que tem que estar praticamente a semana inteira na igreja, tem tanta coisa para fazer, sim ou não? Ou seja, tem muita coisa.
E a gente está colocando só o básico, é só isso aqui, ó, é um culto aqui, outro culto ali, e você fazer, não, mas já é muito para mim, é muita coisa para mim. Seguir a Cristo desse jeito é muita coisa para mim. Na minha casa eu tenho minhas coisas, eu tenho meus afazeres, eu tenho tanta coisa aí e tal, é muito para mim. E a gente olha assim e fala, não, não é muito. Diga assim, é mínimo. É mínimo. Aí ele continua aqui, e ele mostra algumas coisas muito interessantes para a gente. A coragem de dizer, se quiser ir, pode ir, porque eu não vou abaixar a régua. A régua é essa. Falar sobre ser imitador de Cristo, a régua não baixa também. Então, eu tenho desejo de compartilhar isso com vocês, e como eu disse, não é de maneira alguma julgando a vida de alguém, é trazendo ensinamento para nós. Eu não tenho direito de dizer se você é ou não é discípulo de Cristo. Eu não posso colocar essa régua para você, por favor, eu vou colocar aqui a régua, vai ser você é isso, você é aquilo outro. Não, eu preciso ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai dar parâmetros para nós do que é ser discípulo e do que é ser multidão. Amém? Diga assim comigo, a palavra de Deus é que mostra quem é discípulo e quem é multidão. Amém? Quem quer saber? Pode dar um glória? Ou quer que para a pregação aqui e a gente vai embora? Dá para dar uns pontos aqui? Então vamos lá. Aí você se autoanalise. Diga para a pessoa ao seu lado, me ajuda a pregar. Diga assim, ó, irmão, fique em paz. É você e Deus. Amém? Mas vamos lá. Olha só a característica. Primeiro ponto é assumir uma identidade. Assumir quem eu sou de verdade diante de todo mundo. A multidão, ela não tem cara. A multidão, ela não tem identidade. Ela é o que ela quiser ser. Ela é meio chuchu. Qual é o sabor do chuchu? Tem sabor de quê? Chuchu não tem sabor de chuchu? Tem sabor do quê? Você pega e cozinha o chuchu, não coloca sal, não coloca nada dele. Tem gosto de quê? Água. Só água. O chuchu, se você colocar um tempero nele, se colocar só sal, vai ficar com sabor do quê? Do sal. E se você colocar o sazon, vai ficar com sabor do quê? Aonde você colocar o chuchu, ele pega o sabor daquilo, não é? Você colocar, ele vai pegando sabor. Não é? É assim. A gente também, se nós não temos algo definido, aonde vai sendo colocado, vai pegando o sabor do lugar. Não marca. Só é absorvido por aquela cultura, é absorvido por aquelas coisas. Jesus está dizendo assim, ó, vamos separar a multidão de discípulos. Multidão, ela está ali, não para ser semelhante, não para copiar, ela está ali porque ela pode receber alguma coisa. Por que você vai lá? Eu vou lá porque ele vai me dar pão. Eu vou lá porque ele vai fazer milagre. Meu Deus, é Deus de milagre. Eu vou lá por causa do milagre. Eu vou lá por causa da porta aberta. Eu vou lá porque eu vou ganhar alguma coisa. Por que é que você vai na igreja? Por que é que você é cristão? Né? Entre aspas. Por que é que você diz que é bom ser cristão? Por que é que você diz que tem que estar na igreja? Por que é que temos que orar? Por que é que temos que jejuar? Por que é que nós temos que fazer tais coisas? É porque aí Deus vai dar um monte de coisa para nós. Não, Deus vai dar. Eu sei que eu estou pedindo, Deus vai dar. Eu sei que eu estou fazendo, é impossível que Deus não dê, porque eu fiz, porque aí eu tenho direito, porque Deus vai dar. Isso é coisa de multidão, ela está servindo por quê? Ela vai receber alguma coisa. Ela pagou o preço de... Imagine, gente, saiu procurando Jesus, não achou numa cidade, atravessou com um barco para outra, tudo atrás de Jesus. Mas eles queriam Jesus? Não. Eles queriam o milagre que Jesus poderia fazer. O enfermo não queria Jesus. Ele queria o quê? O que Jesus podia curá-lo. Sim ou não? Não queria Jesus, não queria a pessoa de Jesus. E eu acho isso muito ruim. Se eu pelo menos, se eu tenho alguma coisa a oferecer, não tem nada para te dar, irmão. Mas, já pensou? Eu gostar da Fátima só porque ela vai me dar alguma coisa? Como você vai se sentir, Fátima? Amada? Ou simplesmente usada? E descartável, porque se você não der o que eu quero, o que eu faço com você? Pago.
E assim, muitas vezes as pessoas não agem com Jesus. Não, porque Jesus vai me dar. Jesus vai me dar. Quando não ganha, o que faz? Nem vou orar mais, porque eu oro não adianta. Nem vou mais servir ao Senhor, porque eu sirvo, não resolve nada. As coisas não mudam à minha volta. Aquela porta não abriu, aquilo não aconteceu. Isso é o pensamento da multidão. Ai, Jesus, a gente veio atrás de vocês. Jesus não se enganou e falou assim, vocês vieram atrás de mim por causa daquilo que eu posso fazer. Não significa que vocês me querem. Não significa que vocês querem andar comigo, que vocês querem me copiar. Vocês só querem milagres. Isso é a questão da multidão. E o discípulo? O discípulo está pronto para aprender e se doar ao propósito do mestre. O discípulo não está lá porque ele vai receber alguma coisa, ele está lá porque ele já entendeu que foi amado por Deus e seguir a Jesus, ele é o nosso referencial, é no mínimo gratidão pela salvação que nós recebemos, sim ou não? Se Deus não der mais nada para nós, eu sei que ele vai dar e dele é gracioso. Se Deus não der mais nada, não der uma cura, não der uma porta aberta, não permitir a gente ter dinheiro, não permitir a gente ter estoque cheio de comida em casa, ter vários sapatos, carro, avião, casa própria, essas coisas. Se Deus não permitir nada disso, a gente já tem que dar graças a Deus. Sim ou não? E por que a gente não dá graças a Deus, mesmo que a porta não abriu? Se a gente não conseguiu comprar o relógio ou o sapato que a gente queria? Por que a gente não dá graças a Deus quando às vezes a saúde nos falta? Porque a gente não dá graças a Deus quando a porta fecha. Você vê como que a gente pensa? Apóstolo, mas não é fácil. Estou dizendo que é fácil, mas é entender ser grato por tudo. A gente reclama porque não conseguiu comer camarão. Tem comida em casa. Tem boa comida. Só porque não conseguiu ir na churrascaria. Está de bico com Deus. Só porque não comprou aquele All-Star da última moda. Que agora tem um All-Star mais alto, mais bonito. E mais caro, né? Eu não tenho, estou de bico, Deus tem que me dar. Discípulo não é assim. Segunda coisa que nós aprendemos, a multidão não quer assumir compromisso com Cristo. Quer compromisso com Cristo. Ela só quer, aquele negócio meio de prostituição. É só um momento de prazer, não significa aliança. É tratar assim Deus. Eu não quero aliança com Deus. Eu não quero sacrificar. Eu não quero buscar a Deus. Eu quero viver uma prostituição. Eu só quero Deus naquele momento que vai satisfazer alguma coisa que eu posso ter. Mas isso não significa que eu quero colocar aliança no dedo e ter aliança com Ele. Quero esse compromisso. A multidão não quer aliança. Ela quer somente momentos legais, momentos de satisfação. Ela quer vir na igreja. Uau, me senti bem. Esse louvor foi legal, a palavra que o apóstolo pregou é muito legal. Isso é multidão. O discípulo, ele assume compromisso, ele se engaja, ele assume custos do sacrifício. Ele está disposto a dar a cara, ele quer fazer a diferença. Ele não quer só vir na igreja. Ele quer vir na igreja e mostrar que ele veio na igreja. Ele se envolve com as coisas. Ele mostra quem ele é. Ele não esconde a face. Ele mostra para todo mundo. Eu sou feliz em ser cristão. Eu sou servo de Deus. Eu faço não somente aquilo que Deus manda. Eu faço aquilo que Ele gosta. Quem está entendendo? Aquele filho que está em casa. Tem aquele montão de louça assim para lavar. Ele vai lá. Se importa que alguém tem que lavar. Precisa mandar ele lavar? Precisa, né? A gente acaba precisando, mas está lá para lavar. Ele não podia chegar e falar assim, bom, deixa que eu lavo. Não precisa nem mandar. Porque é nossa responsabilidade aqui. Não vou chegar e sentar e vou assistir televisão e ver a louça na pia. Não é assim? Mas a gente faz isso na igreja. Tem um monte de coisa para fazer. A gente senta, olha para o céu e espera o show. E um monte de coisa acontecendo que a gente não quer colocar a mão no arado. Quem está entendendo? O discípulo assume um compromisso, ele se engaja, ele assume o custo do sacrifício. Terceiro ponto que a gente vê, a multidão vem para receber algo que satisfaça seus desejos. Se não recebe, abandona. A multidão não quer compartilhar, servir, dar algo. Jesus ele nos mostra quando diz para os discípulos, vocês têm que servir. A multidão chega e fala assim, você tem alguma coisa para me dar? O discípulo chega e fala assim, o que eu posso servir? Está dando para entender que é diferente? O discípulo ele tem a mente que chega no lugar e fala assim, no que eu posso fazer a diferença? No que eu posso ser útil?
Eu quero me engajar, eu quero fazer a coisa acontecer. A multidão diz, não, o que você pode me dar? O que você tem para mim vir aqui? O que você pode dar para mim sentar aqui nessa cadeira? O que você pode me dar para estar aqui servindo ao Senhor? Ou seja, ela espera receber alguma coisa, ela não entende que já recebeu a salvação, e é uma gratidão que ela tem que ter a Deus, ela tem que ser grata pelo resto da vida dela. Porque nós merecíamos estar no inferno, e Deus nos amou de uma tal maneira que deu o próprio Filho dele para morrer na cruz por cada um de nós e nos salvar. Amém? Glória a Deus. O discípulo, a exemplo do mestre, vai servir a multidão, exercer a mordomia para cuidar dos outros. Jesus mesmo fala, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de quem? Do Pai que me enviou. O discípulo não quer fazer a vontade dele, porque a vontade dele ele já sabe que é atrapalhada. Ele quer fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E é ela que nós devemos buscar, porque a nossa vontade nos leva para longe de Deus. A pior coisa que pode acontecer é Deus dizer assim, seja feita a sua vontade. Porque quando aconteceu isso em Romanos capítulo 1, Deus disse o que para o povo? Já que vocês não querem me adorar e me reconhecer como Deus, faça o que vocês quiserem. Produzam pecado por dia da condenação. Então se Deus fala assim, Fátima, faça o que você quiser. Os desejos do nosso coração são tendenciosos para o mal, para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Outra coisa que nós percebemos, o discípulo tem intimidade com Cristo, ele é amigo de Cristo. João capítulo 15, versículo 14, Jesus disse, vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu estou mandando vocês. Uma das coisas que Jesus mandou a gente, alguém sabe? Não sabe? Amar a Deus, amar ao próximo. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aquele que me ama vai cumprir os meus mandamentos. Quem não me ama não vai cumprir os meus mandamentos. Então o discípulo ele também ama Cristo. Por isso ele quer cumprir os mandamentos. Olha só que interessante que nós vemos. Cristo fez a vontade do Pai, o discípulo copia, faz a vontade de Cristo acima de suas vontades. Quando nós lemos lá Marcos 14, 36, Jesus mesmo disse, eu não estou fazendo a minha vontade, estou fazendo a vontade do Pai. Quando Jesus está no Getsemane, ele ora, ele fala com Deus, ele diz o quê? Olha, dá para afastar de mim esse cálice, mas se não der, não tem problema. Seja feita a sua vontade, não a minha. Amém? E uma pessoa que nos ensina muito, ele tem vários textos que ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem sabe quem é esse homem? Paulo. Ele diz, sede os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ser imitador é olhar para Cristo e falar assim, eu vou fazer igual. É um desafio para nós. Abre sua Bíblia comigo, em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3. Eu estou chegando no final, tá, gente? Filipenses, capítulo 3, versículo de número 7. É que eu já pulei alguns versículos aqui para não falar do passado dele. Mas olha só o que Paulo escreve. Mas, Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, tomando a mesma forma. Aquilo que a gente ministrou um pouquinho antes aqui, que fala até sobre ceia.
para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição disso que eu estou falando para vocês, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, porque entendemos essa realidade, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também Deus esclarecerá a mente de vocês. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele está falando de discipulado aqui. Ele está falando, me imite, e imite toda pessoa que imita a Cristo. Imite essa pessoa. Então, se você olhar para alguém e ver que aquela pessoa está procurando imitar a Cristo, colhe nela. Porque ela vai ser um exemplo para você do que é servir a Cristo. Amém? Aí diz, ó. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha que interessante, ele está dizendo que existe gente que anda com eles, que estava no meio deles, e o posicionamento que eles têm é de uma pessoa que é inimiga da cruz de Cristo. Olha o que ele disse, eu vou ler de novo para vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu já tinha dito para vocês, e agora digo mais uma vez, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mas como se porta um inimigo da cruz de Cristo? O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O que ele está dizendo aqui? Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que andam no meio cristão, pessoas que dizem que são discípulos de Cristo, mas na verdade ela só se preocupa com o quê? Com o ventre dela. Ou seja, quando eu me preocupo com o meu ventre, eu estou preocupado com o quê? Eu estou preocupado com a tua fome? Estou preocupado com a minha fome. Eu estou preocupado com o que me satisfaz. Eu estou preocupado comigo. Eu sou egoísta, eu só penso em mim, eu não quero saber de você. Só penso na minha vida. Só quero saber de mim, só quero satisfazer as minhas vontades. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. E ele diz, a nossa pátria, essa aqui é a mente da pessoa que é discípulo. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. É interessante que a igreja de Cristo, não estou falando igreja Efrata, não estou falando uma assembleia, nada disso. A igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, eles têm padrão. E o padrão não está na roupa que vestem, embora tenha ordem e decência. Mas não está no corte de cabelo, não está no brinco, não está no batom, não está na calça, no vestido. Está nas leis que regem a sua vida. Ao olhar para essas pessoas, você vai olhar e ver, eles estão imitando alguém, Cristo, que perdoou os seus inimigos, que amou
pessoas que se sacrificou por gente que não merecia, a qual delas eu faço parte também. Não merecíamos. E ele nos amou. Pessoas que não estão mais focados aqui. Pessoas que estão focadas em outro lugar. Acho interessante ter uma conhecida que ela estuda e ela fala, eu já tenho um foco. Eu falei, qual é o seu foco? Eu vou morar fora do Brasil. Eu não vou morar aqui. Tudo que eu estou fazendo é porque eu vou atender de lá, eu vou tirar toda a minha licença para estar lá, porque eu gosto de ir lá, é lá que eu vou estar, e aqui não faz sentido para mim. Poxa, mas você tem casa aqui, você tem isso aqui, não importa. O meu foco está lá, e eu vou fazer de tudo até estar lá. Então a pessoa trabalha no Brasil, meses e meses e meses, quando dá a época de férias, a pessoa fecha a agenda dela daqui, quando ela tem que atender, ela vai atender de fora, que ela atende online. Eu não vou viver lá. Mas e aí, depois você volta? Volto. Estudo, final do ano, vou embora para lá. Passo lá um tempo, volto. Até eu conseguir ir para lá e não volto nunca mais. Que é meu foco, já está tudo lá direitinho. Já sei onde vou morar, como que vai ser meu estilo de vida. Já sei que eu vou andar de bicicleta para ir nos lugares. Vou pegar o trem para ir numa cidade na outra. Eu já sei como que vai ser minha vida. Ou seja, ela está vivendo aqui? Não. Ela está aqui por enquanto. A cabeça dela já está definida onde vai ser, como vai ser. E ela só vive pensando nisso. Tudo que ela faz é direcionado para isso. Tudo que ela pensa é direcionado para isso. Todo o dinheiro que ela ganha é direcionado para isso. A formação dela é direcionado para isso. A vida dela é tudo direcionado para isso. Ela está errada? Não. Ela tem um foco. Paulo está dizendo a mesma coisa para a gente. Toda a nossa vida está direcionada para o céu, porque é lá que nós vamos viver, porque nós somos cidadãos dos céus. Nada mais faz sentido. Eu só posso dizer que o que aconteceu com Paulo foi o quê? Morreu, só esqueceram de enterrar. Só esqueceram de enterrar o Paulo, porque ele morreu. Morreu ou não morreu, gente? Ele diz que os títulos dele já não valem tanto assim. Ele diz que nada dessa terra segura ele aqui. Ele chega ao ponto de dizer, eu não sei se é melhor eu ficar, se é melhor eu ir. Eu julgo que é melhor eu ir do que ficar. Porque se eu for, eu vou para morar com Cristo. Mas eu acho que é melhor eu ficar. Por quê? Porque eu preciso ensinar para vocês o que é ser cristão. Eu preciso pregar para vocês. Mas se Deus fala para mim que eu não preciso pregar mais, é melhor eu ir. É melhor eu ir do que ficar. Por quê? Porque lá é meu foco, já tá tudo preparado para mim lá. O que eu estou fazendo aqui? Se não for para pregar a palavra, eu não tenho por que estar nessa terra. Quem está entendendo? O cara morreu ou não morreu? E o que dizem para nós muitas vezes? Nossa, você não tem mais vida, não? Agora seu negócio é só Cristo? Agora seu negócio é só a igreja? Agora seu negócio é só Bíblia? Agora o seu negócio é só a igreja, pregar, louvar, escutar a pregação. Seu negócio agora é só a igreja. Aí ele está dizendo assim, para quem morreu, é. Aí você fala assim, nossa apóstolo, mas e todas as coisas que eu estou vivendo? Então estou no maior pecado do mundo. Se essas coisas é o que te prende aqui, o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu? Aonde estava o tesouro de Paulo? Lá. Jesus ensinou ajuntai tesouros na terra. Foi isso? Ajuntai tesouros na onde o ladrão não rouba, a traça não vai corroer. Ou seja, a riqueza do céu não são os bens materiais, não são as roupas de grife, nem o tênis caro que a gente compra. A riqueza do céu é o caráter de Cristo em cada um de nós. Nós seremos ricos no céu. Aí você fala assim, quando aquele homem disse, vou destruir os meus celeiros, porque eu estou muito abençoado, vou construir um celeiro maior ainda. E aí Jesus diz, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que é que você tem para apresentar a Deus. Você sabia que às vezes a gente está dizendo dessa pessoa, que é um grande empresário, que está dando muito certo, e ele não está cuidando da vida espiritual dele? Você sabia que tem gente que por menos deixa de cuidar da vida espiritual? Não precisa ser grande empresário. A vida espiritual não importa. É segundo lugar. Louco.
louco. Quem disse que amanhã você vai fazer o que você disse que vai fazer? Se você morresse hoje, agora, acabou de sair ali e morreu. Aí o apóstolo Clédio já foi embora com medo. Como seria o seu encontro com Deus? Se ele chegasse para você e falasse, acabou agora. Já era. Está de frente com o Criador. E os seus planos? Esse avô, avó, tataravó, bisavó, seu carrão que você queria comprar, o avião que você já tinha pago a passagem, ficou tudo, já era. Quem diz que você vai concretizar todos os seus planos amanhã? Credo, apóstolo. Tem gente que gosta de viver nessa ilusão e de pregações que levem as pessoas a viver nessa ilusão. Porque você vai ter, você vai fazer, você vai dizer, eu quero, eu tomo posse de tudo. Você não sabe. Amanhã você não sabe. Cuide da sua vida hoje. Porque amanhã, se você não estiver mais aqui, ir para a mansão dos mortos, entrar na floresta dos homens esquecida, que nem dizia o poeta, que é o cemitério, meu irmão, você não terá obras. Você não terá mais nada. E Jesus vai perguntar, o que você fez com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Você é discípulo ou você é multidão? Você imita Cristo ou não? Isso é muito sério, imitar Cristo. E eu digo para você, imitar Cristo, as pessoas falam muito só de caráter. E é importante. Mas você sabia que nós temos que imitar a Cristo em tudo aquilo que nós fazemos? Eu me esforço. De verdade, eu estou muito falho. Porque eu tenho certeza que Cristo cuidaria melhor ainda da igreja do que eu cuido. Mas eu olho para Ele. Eu olho para Ele. Porque se nós olharmos um para o outro aqui, talvez eu vou olhar para a Fátima e falar assim, a Fátima paga mais preço do que eu. Eu não estou com dor. Muitas vezes a Fátima vem com muita dor aqui adorar o Senhor. Não é Fátima. Entendeu? Hoje o carro está aí na porta. Mas muitos sabem que eu já vim de bicicleta para a igreja. O presbítero Alex já me deu carona um monte de vezes, não foi, presbítero? Não, vou deixar na Vila Galvão não, te levo até a sua casa, que a bicicleta lá atrás, ou deixou a bicicleta aqui. Então, são os momentos. Mas eu preciso copiar quem? Cristo. Porque se a gente for olhar um para o outro, cada um paga um preço aqui. Aí eu falo assim, eu pago o maior preço. Eu acordei 4 horas da manhã, aí o outro diz, eu acordei 3. Já viu essas disputas assim? Eu nem dormi essa noite. Você não dormiu? Eu também não. Mas eu faz 2 noites, é aquela competição para ver quem dorme menos, né? Não, quantas vezes faz que você não dorme? Uma. Ixi, faz uma semana que eu não durmo. Faz uma semana? Eu já faz meses que eu não durmo. Olha, faz meses, faz anos. A minha vida inteira eu nunca dormi. Aí você ganhou o troféu para você. Não, eu vim na igreja. Quantas vezes você veio no culto? Todos. O apóstolo falou que ia limpar na segunda, eu estava. Teve o culto da terça, eu estava. Na quarta-feira eu vim para o jiu-jitsu. Na quinta, olha, eu fiz uma live com ele. Na sexta-feira eu estava aqui no culto. No sábado, ele fez culto empresário, eu estava aqui. E no domingo, eu estava 10 horas da manhã aqui também. Poxa, eu estava a semana inteira na igreja, do lado do apóstolo aí. Então, Fátima, quantas vezes você veio? Eu vim na terça. Tá vendo? Você não paga o preço. Você tinha que pagar o preço igual a mim. Aí você vai ver que a pessoa veio, não pegou uma cadeira e veio todos os dias. Ela veio todos os dias, não prestou atenção em uma palavra. Ué, é só estar ali? É estar completo, estar pleno. É entender que o que você está fazendo, você está imitando alguém. Pergunte para você mesmo, não sou eu. Pergunte para você mesmo, se Cristo faria a obra que foi colocada nas suas mãos do jeito que você faz. Ou ele faria diferente? Fechamos a tampa do caixão. Não é? Eu não tenho mais o que dizer. Comparar um ao outro, irmão, sempre vai ter gente pagando o preço. Quero ver olhar para Cristo e ver ele pendurado numa cruz. Por isso que a cena que eu acho que é mais marcante, eu vou achar ela aí e vou postar no grupo de membros. Vocês estão todos no grupo de membros? Amém? Receber aquela foto. O Mel Gibson, do lado da cena que Jesus está ali todo desfigurado, né? O Jim Caviezel está lá, todo desfigurado. Está todo maquiado de Jesus lá, todo inchado, sangrando.
E aí colocaram assim uma frasezinha: tá difícil, tá uma luta. Olha para Jesus e veja que preço você está pagando, que preço eu estou pagando. E a gente vai descobrir que a gente não reclama mais. A gente vai dizer assim: tá fácil, não tá tão difícil assim. Vai ver igreja perseguida, aí você vai ver se está difícil, se está fácil. E a gente vai aprender a valorizar as oportunidades que Deus nos dá. Você é discípulo de Cristo, então você avalie o seu discipulado. Eu avalio o meu. Amém? Apóstolo, é uma reflexão. É. Por isso que a gente pegou cirurgicamente, abriu assim, ó. Está aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e consegue separar juntas e medulas e consegue em lugares cirúrgicos para a gente entender quem nós somos de verdade. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Imitador de Cristo morre. E quem morre vive. E quem vive morre. Quem morre vive, quem vive morre. As coisas são ao contrário. Se coloca de pé e vamos orar neste momento. Não estou pregando em tom de julgamento. Estou pregando em tom de ensinamento e reflexão para a nossa vida. Afinal de contas, eu não estou lá do seu lado. Eu não estou todos os dias com você. Até da esposa que eu tenho e durmo com ela todas as noites e a vejo todos os dias, não tenho condições de julgá-la e falar da vida dela. Somente Cristo conhece o coração de cada um de nós. E eu sei que Ele está falando conosco hoje e nos dando uma chacoalhada para a gente entender. Somos discípulos ou somos multidão? Feche seus olhos neste momento. Ore neste momento comigo. Fale com Deus. Uma breve oração. Eu quero agradecer a Deus por essa mensagem, por essa reflexão para a minha vida. Como eu estou vivendo como discípulo de Cristo. Senhor nosso Deus, neste momento nós oramos. Analisando, Senhor meu Deus, a Tua palavra e a nossa vida, nós podemos ser melhores, Senhor. E se Teu Espírito Santo está falando dessa maneira conosco, é porque há oportunidade de mudar a nossa vida, Senhor. Essas horas é que nós refletimos no nosso dia a dia e descobrimos que nós podemos ser melhores e devemos melhorar cada vez mais e mais, Senhor. Acabamos nos acostumando, virando um comodismo, Senhor meu Deus, procurando uma zona de conforto para que nós, Senhor meu Deus, fiquemos no nosso cantinho e arrumamos algumas desculpas para dizer o porquê nós não fazemos, mas o Senhor não aceita as nossas desculpas porque o Senhor conhece o nosso coração. Tu sabes da verdade que está dentro de nós, não somente das palavras que as pessoas ouvem de nós, mas quando o Senhor olha o nosso coração, o Senhor sonda aquelas coisas que estão escondidas, ó Pai. Eu sei que é verdadeiro dizer que nós temos que ser discípulos na questão de caráter, na questão dos relacionamentos, mas também é correto dizer que nós somos discípulos imitando a Cristo naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Senhor, nos ensina a ter responsabilidade com tudo aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, Senhor. Abençoa as nossas vidas, nos dá a oportunidade de viver um cristianismo verdadeiro, sermos realmente seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, que não abre mão daquilo que foi colocado na nossa responsabilidade, Senhor. Recebe cada vida que aqui está. Eu não estou aqui como juiz, como acusador. Eu estou aqui para ensinar a Tua palavra e ela fala para mim também, como ela fala para o Seu povo, e que possa encontrar corações abertos como terra fértil, para que essa semente venha frutificar, Senhor Deus, a cada dia mais e mais, Senhor. Isso eu te peço no nome de Jesus Cristo. E o Teu Espírito Santo tem liberdade de falar conosco e agir em nossas vidas e nos colocar no devido lugar. Nós te pedimos, age conforme a Tua vontade. O Senhor tem liberdade de agir aqui no meio de nós e fazer o que Tu queres. Restaura a nossa vida, restaura o dom que há sobre nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? E fique essa reflexão para nós. A igreja primitiva, que é o que nós temos estudado de terça-feira,
Ela é uma igreja que decidiu ser imitadora de Cristo. Nós, como igreja, nós precisamos também ser imitadores de Cristo. Seja um imitador de Cristo. Incentiva o irmão, diz para ele, seja um imitador de Cristo. Amém?